Olá, queridos, tudo bem? Que alegria poder estar aqui mais uma vez com você nesse poderoso culto online aqui na Paz Church Curitiba. Para nós é uma alegria realmente muito grande. Seja muito bem-vindo em nome do Senhor Jesus. É realmente maravilhoso poder adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém? Queridos, olhe para cá. Estamos vivendo em um tempo de muito perigo, de uma pandemia terrível, onde uma palavra que mais se ouve das autoridades na área da saúde é essa: proteja-se, fique em casa, lave as mãos, evitem aglomerações. O não cumprimento dessas direções poderá resultar em contaminação e, em muitos casos, até em morte. Hoje eu quero falar de outros perigos que também poderão causar transtorno na vida espiritual, familiar, conjugal. Mas também eu quero falar sobre alguns princípios que poderão nos proteger se seguirmos as direções de Deus e daquilo que Ele já deixou escrito em Sua palavra. Por gentileza, abra a sua Bíblia aí no livro de Atos, capítulo 5. Veja bem, do versículo 1 até o versículo 11 conta um fato que ocorreu com um casal. Foram mortos dentro da igreja. Daqui a pouco vamos estar lendo alguns versículos, mas antes eu gostaria de contextualizar com você aqui algumas coisas. Veja bem, depois que Jesus ressuscitou dos mortos, ele ainda viveu, passou algum tempo na terra, conversando e dando as diretrizes para os discípulos. E em Atos capítulo 1, a Bíblia diz que comendo com os discípulos, ele disse o seguinte: não se ausentem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai. Ele disse: porque João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. A Bíblia diz no capítulo 2 de Atos que o Espírito Santo veio. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu de uma forma sobrenatural. Todos os que ali estavam esperando foram cheios do Espírito Santo. A partir daquele momento, a igreja começou a crescer, porque a vida daqueles discípulos, houve uma mudança total na vida deles. A vida deles nunca mais foi a mesma. Eles então começaram a pregar a palavra de Deus com muita ousadia, com muita intrepidez. Milagres, sinais, maravilhas estavam acontecendo. Pedro, por exemplo, pregou a palavra e todos os que creram foram batizados, e houve um acréscimo de quase 3.000 pessoas. Todos eles perseveravam na palavra, nas orações, na comunhão, no partir dos pães. Era algo assim fenomenal, maravilhoso, poderoso. E a igreja não parava de crescer. Havia um ambiente de graça, de glória. Eram muitos milagres. A igreja vivia em plena comunhão. Era um ambiente de amor, de alegria. Era um ambiente agradável. Havia uma unção de liberalidade. Os irmãos contribuíam em prol da obra de Deus voluntariamente, sem nenhum tipo de pressão. Era algo realmente espontâneo e com muito temor a Deus. No final do capítulo 4, termina com um testemunho de um homem chamado José, que os discípulos deram um apelido para ele de Barnabé, que quer dizer filho da exortação. Ele era levita, natural de Chipre, e ele era um homem muito bom, ele era um homem muito liberal, generoso.
E esse Barnabé, ele tinha um terreno e ele vendeu e levou todo o valor lá para a igreja. Quando começa o capítulo 5, falando de um fato que aconteceu, veja o versículo 1 e o versículo 2, diz assim: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, levando o restante e depositou aos pés dos apóstolos. O que aconteceu aqui? E aqui eu começo falando já do primeiro perigo que nós precisamos ter muito cuidado, que precisamos nos proteger. Olha só, primeiro perigo é um perigo fazer um plano secreto e malicioso sem medir as consequências e sem a aprovação de quem tem competência. Perceba que eles fizeram um plano, eles planejaram algo, só eles dois, algo malicioso, um plano malicioso, sem medir as consequências. Agora, eles não precisavam fazer aquilo, o terreno era deles, eles não precisavam vender, e se vendesse, era deles. Por que eles fizeram aquilo? Vale ressaltar, irmãos, que todos os irmãos que contribuíam faziam aquilo de uma forma espontânea, de uma forma com muito temor a Deus. Agora, fazer um plano malicioso é contra a vontade de Deus. Veja o que diz em Provérbios capítulo 6, versículo 16, diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Ele começa dizendo: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos. Isso aborrece a Deus. Mas por que eles fizeram então esse plano malicioso? A Bíblia não fala, mas talvez foi por inveja. Quem sabe a notícia se espalhou e com certeza foi muito divulgada a boa obra que o Barnabé havia feito. De repente a notícia chegou até o Ananias e a notícia foi mais ou menos assim: olha, Barnabé fez algo assim inédito, maravilhoso, poderoso. Todo mundo está falando dessa notícia, desse acontecimento. Saiu até, quem sabe, na rádio, no telejornal de Jerusalém. E eles, movidos por inveja, quem sabe, falaram o seguinte. Eu imagino Ananias chegando com a Safira e dizendo: Safira, está vendo aí o que aconteceu, mulher? Podemos fazer o mesmo. E eles então começaram a tramar, dizendo o seguinte: vamos vender também o nosso terreno, porém, vamos fazer o seguinte: nós vamos vender o terreno, portanto, mas nós vamos dizer para os apóstolos que foi portanto. Eles tramaram esse plano muito perigoso, movido talvez por inveja. Sabe o que a Bíblia diz em Provérbios 30? Que o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. É um perigo fazer um plano malicioso, movido por inveja. A Bíblia diz que a inveja faz apodrecer os ossos, a estrutura
estrutura do corpo será danificada pela inveja. Mas talvez eles fizeram esse plano malicioso porque pensaram: todo mundo está fazendo alguma coisa. Eu imagino que a Safira chegou e disse assim: Ananias, todo mundo está fazendo alguma coisa. Ananias, veja bem, nós não podemos ficar por trás, atrás, viu? Vamos fazer alguma coisa também. Ei, quantas vezes minha filha, por exemplo, chega quando ela vê alguma coisa na escola ou lá com as coleguinhas e ela diz assim: mamãe, papai, olha, tal coisa todo mundo está fazendo. Aí a gente fala para ela: minha filha, você não é todo mundo, vamos fazer somente aquilo que é certo. Ei, você não é todo mundo, não faça porque alguém está fazendo, faça aquilo que Deus mandou você fazer. Agora, proteja-se desse perigo de fazer planos secretos maliciosos. Isso é um perigo. Proteja-se disso. Como? Tenha cuidado com as suas intenções, vigiando profundamente as motivações do seu coração. Jesus disse em Mateus 15:18: mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem os maus desígnios. Vem do coração. Olha só o que diz em Provérbios 4:23. Provérbios 4:23 também diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte de vida. Aleluia. Traga para a luz. Examine-se a si mesmo. Seja transparente. Confesse as suas tentações. Alguém falou: confesse as suas tentações para poder não confessar os pecados depois. Confesse as suas tentações. Está sendo tentado, você percebeu que dentro de você está se desenvolvendo algo malicioso, algo pecaminoso. Traga isso para a luz. Confesse, meu irmão. Davi, orando no Salmo 139, ele disse: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu gosto muito desse salmo. Olha só, vamos ler mais uma vez. Ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ei, proteja-se. Proteja o seu coração desse perigo. É um perigo, é perigoso demais formatar um plano, estabelecer um plano malicioso. Tem muita gente que tem feito isso, está se dando muito mal. Proteja-se. O segundo perigo que eu quero falar é um perigo ter espaço vazio no coração ou brechas na vida. Satanás poderá entrar e causar muitos transtornos. Veja o versículo 3 e o versículo 4 de Atos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando porventura não seria teu, homem?
e vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Na tradução linguagem de hoje diz assim: porque você deixou Satanás dominar o teu coração? Sabe, irmãos, aqui Satanás fez direitinho o trabalho dele, pois ele encontrou um coração com muito espaço e entrou na vida do Ananias, dominou a vida do Ananias. Ele fez o trabalho direitinho dele. Sabe qual é o trabalho dele? Está lá em João 10:10. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. 1 Pedro 5:8 diz: sede sóbrios e vigilantes, o diabo vosso adversário anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele percebeu que havia uma brecha, ele percebeu que havia espaço no coração do Ananias e da Safira, e ele entrou. E Pedro perguntou: por que Satanás encheu o teu coração? Agora, Satanás encheu o coração do Ananias com várias coisas. Eu anotei aqui algumas. Ele encheu o coração do Ananias com mentiras. Perceba que o Pedro disse assim: Ananias, você não mentiu para homens, você mentiu para Deus. O seu plano era enganar os homens, era mentir para os homens, mas não, Ananias, você mentiu para Deus. Queridos, o maligno é especialista na mentira. Ele tem todos os diplomas que você possa imaginar na área da mentira. Ele tem mestrado, doutorado, pós-doutorado. Ele é graduado em todos os níveis na área da mentira. Sabe o que Jesus falou sobre isso? João 8,44, ele disse: vós sois do diabo, porque é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes o desejo. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele, em Satanás, não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. É mentiroso porque mente. É pai da mentira, porque ele inventou a mentira. Ele gerou a mentira. Agora perceba um detalhe: as mentiras sempre vêm com muita sutileza. Quer ver uma coisa? Ah, mas é só uma mentirinha. É só uma mentirinha. Eu imagino a conversa entre os dois. É só uma mentirinha. Ninguém vai saber. Ninguém precisa ficar sabendo. Ei! A Bíblia diz que nada está encoberto nada está oculto para Deus. Tudo Ele sabe. É só uma mentirinha, ninguém vai saber. Deus sabe todas as coisas. Quer ver outra coisa? Outro exemplo? Ah, não deve ser tão errado pegar só um pouquinho do que pertence a Deus. Jesus disse assim: dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Alguém pode falar: ah, mas não é tão errado pegar só um pouquinho que é de Deus. É errado sim. E as pessoas ainda dizem: ah, ele entende.
Quer ver outro exemplo? Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que Ele aceita qualquer coisa. Por isso eu vou fazer do meu jeito. Quero te dizer em nome de Jesus que Deus não aceita qualquer coisa não, meu irmão. Você não aceita qualquer coisa, porque que Deus tem que aceitar qualquer coisa. Mas o maligno vem com esses argumentos tão sutis, dizendo: Deus aceita qualquer coisa, faça como você quiser. Tem muita gente acreditando nessas mentiras e se dando muito mal. Sabe o que a Bíblia diz em Gálatas 6:7? Não se deixe enganar, não vos enganeis, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso ele vai ceifar. Ei, se você semeia mentira, você vai semear, colher. Se você semeia mentira, você vai colher mentira. Se você semeia mesquinhez, é isso que você vai colher. De Deus ninguém se zomba, aquilo que o homem semeia, isso ele colhe. Proteja-se. Satanás encheu também o coração do Ananias com soberba, orgulho, altivez. Ele não reconhece o erro, mesmo sabendo, mesmo sendo questionado. Eu imagino Ananias chegando na igreja igual um sabirila, como a gente fala no norte. Um sabirila, pernas finas de sabiá e peito de gorila. Orgulhoso, soberbo, arrogante. Pedro pergunta: Ananias, o que aconteceu? O que foi, Pedro? Fiz alguma coisa errada? Não reconhece o erro. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Tem muita gente por aí soberba. Provérbio 16:18 diz: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Tem muita gente por aí que ainda não caiu, mas se não se arrepender, cedo ou tarde vai cair. E vale ressaltar que está na Bíblia, ok? Proteja-se. Mas uma coisa que Satanás encheu o coração do Ananias foi a insensibilidade, frieza total. Irmãos, mesmo estando na igreja, num culto tão poderoso como aquele, num ambiente tão permeado com a presença do Espírito Santo, ele não se dá conta do seu erro, e o resultado foi morte. Agora eu entendo porque muita gente participa de cultos tão poderosos, onde tem muitos milagres, é salvação, é curas, é testemunhos, é o batismo com o Espírito Santo, e a pessoa diz assim: não estou sentindo nada. Sabe por que não está sentindo nada? Porque talvez o coração esteja cheio da insensibilidade, da frieza total. Proteja-se. Sabe como é que você vai proteger o seu coração desse vazio? Efésios 5:18 diz: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Em outras palavras, seja cheio do Espírito Santo. Você aí, seja cheio do Espírito Santo.
grande evangelista Billy Graham, ele disse: o Espírito Santo pode rejuvenescer um cristão cansado, cativar um crente indiferente e capacitar uma igreja seca. Seja cheio do Espírito Santo. Outra coisa, não se deixe vencer pelo mal. Vença o mal com o bem. E mais uma outra coisa que você vai poder fazer: tenha maior graça da parte de Deus. Tiago 4,6 diz assim: antes Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede sua graça. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Tem muita gente tentando resistir a Satanás na força do braço. Sabe qual é o princípio bíblico aqui? Ele está dizendo: olha, primeiramente, seja cheio da graça de Deus. Se você estiver cheio da bondade, do favor de Deus, da graça de Deus, você tendo um coração humilde, você está se sujeitando a Deus, aí sim, você vai resistir o diabo e ele, fugirá de você. Aleluia! Terceiro perigo: é um perigo sustentar um plano mentiroso, tendo a oportunidade de falar a verdade. Meu Deus. Versículo 8 diz assim: então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste portanto aquela terra? E ela respondeu: sim, portanto. Irmãos, essa filha teve aqui a oportunidade de falar a verdade. Deus sempre dá oportunidade. Perceba nas entrelinhas que Pedro está dando uma oportunidade para ela. Ei, vendeste, portanto, aquela propriedade, aquela terra. Naquele momento ela poderia dizer assim: não, Pedro, nós mentimos, Ananias mentiu, não falamos a verdade. Mas ela sustenta uma mentira. Ela sustenta uma mentira. Ela diz: sim, Pedro, foi por isso. Foi esse mesmo valor. Sabe por que ela fez isso, irmãos? Safira era cúmplice e estava igualmente dominada pelo maligno. Ei, não seja participante, não seja cúmplice dos erros dos outros. Faça o que é certo. A outra razão foi porque talvez, como ela chegou 3 horas depois na igreja, ela não sabia o que ocorrera. Se ela soubesse, talvez teria tido outra postura. Se ela soubesse, talvez teria tido outra postura. Porque, irmãos, às vezes a gente toma uma decisão certa quando algo trágico acontece. Por exemplo, o cara está muito doente, ele não vai no médico, ele não vai no médico, ele não vai no médico, ele não procura o médico. Só quando está muito doente que vai no médico, e aí já não tem mais jeito. Quando resolve fazer o que é certo, aí não tem mais jeito. Ei, proteja-se. Como, pastor? Conheça a verdade, fale a verdade, viva a verdade. João 8,32 é um versículo conhecido por todos nós. João 8,32 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Conheça a verdade. Fale a verdade. Viva a verdade. E a verdade é Jesus. Ei, proteja-se. Proteja-se. Todos os dias enfrentamos perigo, pois a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Por causa disso, irmãos, corra para os braços do Pai Celestial. Venha habitar no esconderijo do Altíssimo, pondo em prática os princípios e os mandamentos estabelecidos por Ele, e estão contidos na palavra dEle. Isso vai garantir a sua proteção, em nome de Jesus. Eu vou repetir o que eu falei. Diante de muitos perigos que nos cercam, precisamos correr para os braços do nosso Pai Celestial, habitar no esconderijo do Altíssimo, pôr em prática os princípios que Ele estabeleceu na palavra: princípio de fé, princípio de amor, princípio de perseverança, de obediência, de submissão, de transparência, princípio de lealdade. Devemos pôr em prática esses princípios, e isso vai garantir a proteção contra os perigos, em nome de Jesus. E eu quero terminar essa mensagem dizendo para você, contando uma história para você. Um certo homem muito sábio chegou em uma cidade, e lá na praça todo mundo estava indo para ouvir um pouco da sabedoria daquele homem. O menino ficou sabendo e disse assim: eu vou fazer um desafio com esse homem sábio. Eu quero ver se realmente ele é sábio. Eu quero ver se realmente ele é inteligente. Ele pegou um passarinho e chegou até o homem sábio e disse assim: meu senhor, eu posso lhe fazer um desafio? E ele disse: pode sim, meu filho. Com as mãozinhas para trás e o passarinho na mão, ele disse: o pássaro que está nas minhas mãos está vivo ou está morto? Aí aquele homem sábio pensou rapidamente. Ele disse: se eu disser que está vivo, ele vai matar o pássaro. Mas se eu disser que está morto, ele poderá soltar o pássaro e esse vai sair voando livremente. Aí ele pensou um pouquinho e disse assim: meu filho, a vida desse pássaro está nas suas mãos. Ei, você tem o poder da decisão, o poder da vida e da morte, espiritual, conjugal, familiar, ministerial, em qualquer área, está nas suas mãos também. Você é que decide. Você decide. Proteja-se. Proteja o seu coração. Venha para Jesus. Venha habitar no esconderijo do Altíssimo. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Só Ele tem o poder para nos guardar,
A Bíblia diz: o Senhor nos guarda e o maligno não nos toca. Eu quero fazer uma oração por você, por todos vocês que me assistem nesta hora. Eu quero orar por você. Talvez você diz assim: pastor, eu estava fazendo alguns planos nesse tempo, muito tempo aqui em casa, parado dentro de casa. Eu estava fazendo alguns planos, e eu reconheço que muitos desses planos eram totalmente contra a vontade de Deus. Reconheço também que meu coração não estava totalmente cheio do Espírito Santo, e eu estava dando espaço para Satanás. Reconheço também que mesmo tendo a oportunidade de falar a verdade, de viver a verdade, mas por muito tempo sustentei um erro. Mas hoje eu quero mudar de vida. Eu quero arrepender desses pecados. Ore comigo nessa hora, meu irmão. A Bíblia diz que se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A Bíblia diz mais: quando você arrepende, você obtém a sua vitória. Jesus Cristo, Filho de Deus, se manifestou para destruir com as obras do diabo. Talvez eles tenham projetado ciladas contra você. Jesus garante a sua proteção. Ore comigo em nome de Jesus. Senhor Jesus, nesta noite, meu Deus, nós reconhecemos que precisamos tanto de Ti. Pedimos perdão, meu Deus, por todas as vezes que fizemos coisas que não agradou o Teu coração, que não teve a aprovação do Senhor, que entristeceu o Espírito Santo. Por favor, nos perdoe. Pedimos perdão também por todas as vezes que demos brecha para Satanás entrar nas nossas vidas. E quantas vezes ele encheu o nosso coração com ressentimento, com mentiras, com soberbas. Pedimos perdão do Senhor. Nos perdoe também, Senhor, por todas as vezes que não falamos a verdade, omitimos a verdade. Pedimos perdão do Senhor. Pedimos também que nessa hora, Pai, pedimos a graça do Senhor para que possamos viver o Evangelho genuíno da graça de Deus. Queremos ser aprovados pelo Senhor. Não queremos cair no mesmo erro que o Ananias e a Safira caíram. Ajuda-nos a termos cuidado com as atitudes e motivações dos nossos corações. Queremos fazer somente aquilo que lhe agrada, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Olha, se você fez essa oração de todo o seu coração, saiba que o Senhor está contigo como um poderoso guerreiro. Ele te ajuda, Ele te protege, Ele te abençoa, e o maligno não te toca, em nome de Jesus. Quero dizer para você mais uma coisinha: se inscreva no nosso canal, participe das nossas programações, mande esse link dessa mensagem para um amigo. Vamos juntos divulgar o Evangelho de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Levante suas mãos e receba a bênção apostólica.
Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, a unção e o poder do Espírito Santo prevaleça abundantemente na sua vida. Eu declaro o melhor do Senhor na sua vida. Eu declaro proteção, eu declaro segurança do Senhor na sua vida. Mal nenhum te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Você é mais que vencedor, e você vai viver dia após dia vitoriosamente, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Amamos você. Deus abençoe. Isto é só o começo.